Irmãos, paz seja convosco. Amém. Quando nós estamos alegres, nós cantamos, né? Amém. Quando nós estamos tristes, nós oramos, né? E após a oração, o que acontece? A alegria vem. Amém. Né? Nós iremos fazer uma leitura hoje no livro do Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 16. O primeiro versículo lido vai ser esse, irmão. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28. Nosso irmão Martins faz a leitura para nós desse texto aí. 16, 28. 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Amém. Amém. Irmãos amados, quem falou essas palavras foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, eu pediria para nossa irmã Nazaré fazer uma leitura para nós que está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, o verso 15. Em cumprimento dessas palavras foi que Jesus saiu do Pai. 3,15. 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, em cumprimento a esse texto, foi que Jesus saiu do Pai e veio ao mundo para pisar na cabeça de quem? Serpente. A cabeça da serpente. Agora, nós vamos a um texto também que o salmista Davi profetizou sobre esse assunto, sobre Jesus sair do Pai, de que forma que ele iria sair do Pai. Salmo 2 e verso 7. Nosso irmão Carlos lê para nós Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém. Amém. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Deus falando pela boca de Davi a respeito de seu filho que ia sair de dentro dele, iria ser gerado. Em cumprimento, irmãos, de tudo isso, os nossos antepassados, os nossos irmãos profetas, profetizaram. Vamos fazer uma leitura a esse respeito, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 7, e versículo 14. Capítulo 7, 14. Esse versículo, eu vou pedir para a nossa irmã aqui, esposa do irmão Forte, ler para nós. 7, 14. Portanto mesmo, o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém. Emanuel seria o seu nome. Então, irmãos amados, para que ele fosse gerado, para que o Salmo 2 e verso 7 tivesse cumprimento, precisaria de uma virgem, para que nela ele fosse gerado, ele pudesse vir ao mundo. E em cumprimento, Deus usou o profeta Isaías no capítulo 14, a respeito desta virgem.
E no livro de Mateus, capítulo 1 de Mateus, versículo 18 ao versículo 21, eu vou pedir para minha esposa fazer essa leitura, Mateus 1, versículo 18 ao 21, irmãos amados. Cumpre essas palavras. A Virgem concebe e dá à luz um filho. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, ela não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pode ler até o versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Está aí, irmãos. Amém. Então vemos aí, irmãos amados, um cumprimento da profecia do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, né? Aí fala, cumpriu tudo isso, cumpriu, né? Olha só, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse. Qual foi o profeta que falou essas palavras? Isaías. O profeta Isaías havia profetizado, irmãos: eis que uma virgem conceberá. Deus não podia enviar o seu filho para nascer de uma prostituta, porque Deus é santo. Então ele tinha que escolher uma mulher, irmãos. E essa foi Maria, uma mulher pura, uma mulher virgem, para que dela, dentro dela, Deus o gerasse o seu filho, para cumprir o Salmo 2, predito pelo salmista Davi: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, quando é que Jesus foi gerado? Irmãos, no ventre de Maria. José não havia tido relação com Maria, e Maria se encontrava grávida, e ele quis deixá-la secretamente. Então o anjo apareceu para ela em sonho e falou: Não temas em receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, quer dizer, do próprio Deus. A igreja romana coloca o Espírito Santo como terceira pessoa. Como pode a terceira gerar a segunda? Tem cabimento uma terceira pessoa gerar uma segunda? Uma terceira geraria uma quarta pessoa, e não uma segunda. Porque o que gera a segunda é somente a primeira. E a primeira, irmãos amados, foi o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, gerou Jesus no ventre de Maria. Voltamos ao texto. Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e volto ao Pai. Interessante, irmãos amados, que nosso Senhor Jesus Cristo, no antigo concerto, ele não aparece, nunca, irmãos, vemos um texto bíblico que ele apresentava-se como ser, como um homem assim, como um ser já, com corpo, cabeça, tronco e membro, como nós. Mas ele é representado, vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 10,
De que maneira que ele era representado? Olha só. O verso 4. Nosso irmão Martim lê para nós. 1 Coríntios 10 e 4. Olha a maneira que ele era representado. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está vendo, irmãos? Ele era representado como uma pedra que seguia o povo de Israel. Desta forma ele era apresentado, porque ele não tinha ainda nascido, ele não tinha ainda, irmãos amados, sido gerado para ter um corpo, não tinha ainda sido gerado. Então, irmãos, é dessa forma que ele era representado, como pedra que seguia o povo de Israel, e esta pedra era Cristo, nos diz aí. Essa pedra era Cristo. Também, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 8, ele era representado como sabedoria de Deus. 8, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Provérbio, capítulo 8, versículo 22, o texto é: a sabedoria existe desde a eternidade. A sabedoria existe desde a eternidade. É o título. Então começa a dizer assim o versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de houver abismo, fui gerado. E antes que ainda de houver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar a seu termo, para que as águas não traspassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então, irmãos amados, a sabedoria aqui está se falando de um personagem que no capítulo 1 de 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo vai falar quem é. 1 Coríntios 1:30. Cristo foi feito isso aqui por Deus, irmãos. 1 Coríntios 1:30. Irmão Carlos, lê para nós esse texto aí, 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, Olha só. justiça e santificação e redenção. Cristo foi feito da parte de Deus o quê? Justiça, Sabedoria. sabedoria. Então, irmãos amados, quando Salomão fala sobre a sabedoria, ele está se referindo a quem? A Jesus. A Jesus, irmãos. A Jesus. Olha só. Então Jesus já existia não como um ser, mas como sabedoria de Deus. No livro do Evangelho de João, capítulo 1, ele se intitula verbo de quem? De Deus. Verbo de Deus, ou seja, o Logos, né? O Logos. A teologia nos esclarece o Logos, que isso é se referindo à pessoa de Jesus, né? No livro de Apocalipse,
capítulo 3, e verso 14. Desde quando Jesus existe? Desde quando Jesus existe? Apocalipse 3 e 14. Apocalipse 3 e verso 14. Pode ler? Pode ler. 3, verso 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Princípio da criação de Deus. Então, irmãos amados, já dentro de Deus, Jesus estava sendo exaltado como princípio da criação de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 15. Nosso irmão Martim lê para nós, Colossenses 1, 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está vendo, irmãos? A imagem do Deus invisível. No livro de São João, capítulo 14, Filipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. E ele não estava percebendo que estava vendo ali a imagem de Deus. Ele falou assim: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Não crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quando, ali no livro de Mateus, capítulo 1, foi lido assim: E será o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Isto é, Deus sendo revelado por intermédio de seu Filho Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, nos diz o apóstolo Paulo. Reconciliando o mundo consigo mesmo, por intermédio de Jesus. Deus estava em Cristo. Então, irmãos amados, Jesus sabia isso, irmãos. Jesus sabia tudo isso que foi lido dentro desta palavra? Sabia. Ele deu a resposta para os fariseus. Livro de João, capítulo 8, versículo 50 em diante. Jesus dá a resposta para os fariseus. Quando os fariseus falaram para ele que não tinha nem 50 anos, e Jesus deu a resposta. João, capítulo 8, olha só o texto como diz. Versículo 55 até o 59. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exaltou por ver os meus dias, e viu e alegrou-se. Disseram depois os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Olha só, ainda não tem 50 anos. Quantos anos Jesus tinha aqui, irmãos? 32 anos, aproximadamente, quando ele estava falando com os fariseus, né? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse. Então Jesus sabia, irmão, por quê? Ele estava no seio do Pai. Ele estava no seio do Pai. Ele veio a este mundo, concluiu toda a obra que ele tinha para realizar. Teve corpo semelhante ao nosso. Teve corpo.
que após a sua ressurreição, Tomé falou assim: eu só vejo se eu colocar os meus dedos. Ele apareceu e falou assim: vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Ele tinha corpo. Vede os meus pés, sou eu mesmo. Né? Toca. Um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Então ele era realmente ser. No livro de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 19, após ele ter falado, ele subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus. Ele subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus. E alguém viu ele assentado. Gostaria que nosso irmão lesse Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Estevão viu o céu aberto, viu Jesus. Olha só, ele subiu ao céu e sentou-se. Pode ler para nós. Bom, Martins vai ler. Vamos pedir para mim? Por irmão ler. E o nosso irmão vai ler Marcos, capítulo 16 e verso 19. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Pode ler. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. E é interessante que o nosso irmão leu que ele estava de pé. Não é isso? Confere o texto aí. Me parece que aí ele está de pé. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas por que ele ficou de pé? Porque ali estava o primeiro mártir, né? Ser morto pelo seu nome. Foi Estevão. Ele se colocou de pé, irmãos, por ver ali a coragem e o amor que Estevão teve nele. Não é isso? Ele se colocou de pé. Então vejam, irmãos amados, nosso Senhor Jesus com o corpo agora. E com o nome de Jesus. Antes era representado por pedra, rocha, né? Sabedoria de Deus. E agora vemos nosso Senhor Jesus, após ter concluído a tua obra, subiu ao céu e sentou-se à direita de Deus. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele contempla com seus próprios olhos abertos, os olhos fitos nos céus. Ele contempla nosso Senhor Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.